Queremos pensar nesta noite sobre o verdadeiro alimento. Jesus aqui está falando de uma alimentação. Jesus está falando de comer e beber. Eu peço a você que permaneça com sua Bíblia aberta. Nós estaremos meditando no texto da palavra de Deus. Jesus está em um debate com os judeus. Ele vem conversando, ele vem debatendo com aqueles homens. Jesus disse anteriormente ao texto que nós lemos, ele disse que é o pão da vida. Ele mostrou para aqueles homens que os seus antepassados comeram do maná, mas eles pereceram, eles morreram. Aquele maná que Deus derramou no deserto para alimentar o povo de Israel. E Jesus diz: olha, aquele maná, aquele pão que desceu do céu, que os vossos pais comeram, eles comeram, mas eles pereceram. Aquele pão era apenas material, era apenas carnal. E Jesus vai dizer no verso 50, no verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Essa palavra de Jesus confundia os judeus, eles não entendiam. Eles então começaram a murmurar entre si, começaram a disputar entre si. Esse texto aqui, meus amados irmãos, é um daqueles textos, uma daquelas passagens que pode facilmente ser distorcida quanto ao seu verdadeiro significado. É uma passagem que pode ser facilmente distorcida por aqueles que não têm o entendimento espiritual, o entendimento das coisas de Deus. Os judeus aqui não entenderam a palavra de Jesus. Jesus disse que ele era o pão que desceu do céu, o pão vivo, o pão que dava vida, e a sua carne deveria ser comida para todo aquele que quisesse viver eternamente. Os judeus tiveram dificuldade de entender isso aqui. Mas isso não é privilégio dos judeus. Isso acontece, tem acontecido em todo o tempo e pode acontecer ainda hoje. E não somente pode acontecer, como acontece nos nossos dias. Certas passagens das Escrituras são facilmente distorcidas pelo homem caído, o homem carnal, o homem material. A Escritura nos diz que o homem espiritual, ele entende as coisas de Deus. Mas o homem carnal, ele não consegue entender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são espirituais, e o homem carnal não consegue discernir as coisas do Espírito. De tal forma, meus amados, que o homem carnal, ele tem a capacidade de tomar tudo aquilo que está na palavra de Deus e que foi escrito para o seu benefício e distorcer as verdades de Deus. E a partir dessa distorção, cometer pecado contra Deus. Portanto, meus amados, nós começamos aqui observando a expressão de Jesus e aquilo que ele quer ensinar. Jesus fala aqui de comer e beber. Esse comer e beber aos quais Jesus se refere aqui, meus amados irmãos, não tem um sentido, um significado literal. Jesus estava falando de comer a sua carne e de beber o seu sangue. E talvez você que já é crente, já é antigo, já é experimentado, você que já leu essa passagem muitas vezes e já ouviu muitas mensagens, muitas pregações aqui sobre essa passagem, talvez você esteja dizendo: ah, pastor, isso a gente já sabe. Mas, meus amados irmãos, tantas pessoas que ainda não entendem essas verdades. Os discípulos de Jesus, eles foram, durante muito tempo,
acusados de serem canibais, porque eles se reuniam para comer a carne de um homem. Por causa de passagens como essa. Então nós precisamos entender o princípio que Jesus está ensinando aqui. É importante entender, meus amados irmãos, que essas palavras elas não foram pronunciadas de sentido literal, e aqui Jesus não está se referindo à ceia do Senhor. Jesus não está falando aqui do pão que nós comemos todas as vezes que celebramos a ceia. Jesus não está se referindo aqui àquele pequeno cálice que nós tomamos quando nós celebramos a ceia. Jesus não está falando aqui de um comer e beber literalmente. Na verdade, meus amados, muitos tomam a ceia do Senhor, comem do pão e bebem do vinho, sem nunca comerem e beberem a carne e o sangue de Cristo, no sentido que ele está falando aqui. Como também outros podem não tomar a ceia do Senhor e mesmo assim se alimentarem do corpo e do sangue do nosso Salvador Jesus Cristo. Esse é um princípio que não tem a ver com a celebração da ceia ou com nenhum tipo de refeição, nenhum tipo de alimentação física. Não é disso que Jesus está tratando. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que o princípio que Jesus trata aqui é algo que vai além da compreensão literal, é algo que vai além do entendimento humano. Esse comer e beber aqui, comer da carne de Cristo e beber do seu sangue, não diz respeito a algo literal, porque se assim fosse, estaríamos tratando de algo completamente contrário à natureza humana. O ser humano não anda comendo carne de gente, nem tomando sangue por aí afora. Seria algo totalmente ilógico e fora de qualquer realidade. Se assim o fosse, se Jesus estivesse condicionando a salvação eterna a uma alimentação física, nós estaríamos colocando algo que é material como princípio para a salvação eterna de Deus, que é espiritual. A salvação do homem não depende daquilo que ele come, nem tampouco daquilo que ele bebe. A salvação do homem depende unicamente daquilo que ele crê. Onde está a tua fé? Em quem está baseada a tua fé? Em quem você deposita a sua fé? É disso, meu amado, que depende a sua salvação. É disso que depende a tua vida eterna. É disso que depende o teu relacionamento com Cristo. Nessa passagem, Jesus disse que quem come da sua carne e bebe do seu sangue permanece nele e ele permanece naquele que come e bebe do Senhor Jesus. Portanto, permanecer unido a Cristo depende de comer e beber a sua carne e o seu sangue. A salvação não depende de uma alimentação física, de uma alimentação material. Mas a verdade, meus amados irmãos, é que o homem caído, ele tem uma facilidade extrema, existe nele uma ansiedade de atribuir sempre que possível um sentido carnal e humano para as coisas de Deus. Não é à toa que nós vemos tantas mensagens e tantas doutrinas erráticas, tantas doutrinas erradas sendo tiradas da palavra de Deus. Alguém já disse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Toda hora aparece um falso ensino. Toda hora aparece alguém ensinando algo, dizendo que a sua base está na Bíblia,
E por isso nós precisamos ter o cuidado, meus amados, de ter firmeza. O crente precisa ter firmeza na palavra de Deus. Houve um tempo que os crentes eram conhecidos como o povo da Bíblia. Durante muito tempo, os crentes eram classificados simplesmente pelo termo os Bíblias. Quando alguém queria se referir a um crente, dizia o Bíblia. Quando alguém queria se referir aos crentes, dizia os Bíblias, o povo da Bíblia. A Bíblia, ela caracterizava o povo de Deus. Hoje o povo de Deus perece por falta de entendimento, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E é cada vez mais presente em nossos dias a verdade que está na Escritura Sagrada, quando o profeta diz que o meu povo, o povo de Deus, perece por falta de conhecimento. Por isso, meus amados, nós precisamos atentar para o sentido verdadeiro, o sentido real daquilo que a Escritura Sagrada tem para nos ensinar, porque o homem natural, ele tem uma tendência de distorcer os ensinos da palavra de Deus. Ele se esforça ao máximo para transformar a religião em uma questão de formalidades e cerimônias, de obras e realizações, de ordenanças. Uma religiosidade de méritos. Uma religiosidade que se resume naquilo que o homem pode fazer para conquistar a sua salvação. O homem tem um desejo intenso, meus amados, de atribuir para si algum mérito. Não faz muito tempo eu estava conversando com um rapaz que dizia-se ser crente convertido. Andou por São Paulo e lá se converteu numa determinada igreja, que não vem ao caso aqui citar o nome. Mas numa igreja que não leva a sério a Escritura, que não leva a sério o ensino da palavra de Deus. E nós conversávamos e durante muito tempo nós estávamos ali falando sobre as verdades de Deus. E ele o tempo todo dizia assim, olha, mas para ser salvo, a gente aceita Jesus como Salvador, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. A gente aceita Jesus como Salvador, mas nós também temos que praticar as boas obras para ajudar na nossa salvação. Nós temos a nossa responsabilidade de fazer uma parte que vai servir para ajudar. E por mais que nós estivéssemos mostrando ali a palavra de Deus, os textos claros da palavra de Deus, ele dizia, não, mas o homem tem que fazer a parte dele. O homem tem que dar uma forcinha. O homem tem que ajudar de alguma forma. E daqui, meus irmãos, nós podemos observar, podemos entender essa tendência natural que o ser humano sente, um desejo, um anseio de ajudar, de trabalhar. Vez por outra você se depara com alguém dizendo, olha, Jesus morreu para nos dar a salvação é em Cristo, mas nós temos que trabalhar por ela. Há muito tempo eu conversava com uma pessoa e ele dizia, olha, eu estou trabalhando pela minha salvação. Mas não é isso, meus amados, que a Escritura nos ensina. Jesus nos mostra algo aqui que é muito claro. Ele disse, é preciso comer a minha carne e beber o meu sangue. Quem fizer isso, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem parte comigo, tem a vida eterna. Este permanece em mim e eu permaneço nele. Agora, meus amados irmãos, nós queremos considerar o significado dessas palavras. E nós precisamos estar atentos a esse texto aqui, para observar o que é que ele quer nos ensinar. O texto no versículo 52 diz, disputavam, pois, os judeus entre si.
O reformador João Calvino, ele comentando esse texto, ele diz que quando o texto diz que eles disputavam, isso é um sinal da obstinação e desdém que aqueles homens tinham pelo Senhor Jesus Cristo. Obstinação contra o Senhor Jesus Cristo e desdém pela pessoa de Cristo e pelos seus ensinos. Ele diz que os que disputavam com tanta sutileza, na verdade, estavam obstruindo contra si mesmos a estrada rumo ao conhecimento da verdade. A palavra disputavam aqui é no sentido de que eles rebatiam, eles rejeitavam. Nas palavras do reformador, eles estavam tratando aquele ensino de Jesus com obstinação e com desdém. E com isso eles estavam obstruindo para si mesmos o caminho da verdade, o caminho do conhecimento de Deus. Observe que Jesus fala aqui no sangue e na carne do Filho do Homem. Verso 53. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. O sangue e a carne do Filho do Homem aqui, meus amados, eles referem-se ao sacrifício do próprio Cristo, ao sacrifício que o nosso Senhor Jesus ofereceu por nós. O sacrifício que foi oferecido por Ele mesmo ao morrer na cruz do Calvário em favor dos pecadores. O comer e beber do corpo e do sangue de Cristo diz respeito à expiação feita por Jesus Cristo através de sua morte na cruz do Calvário. Diz respeito à satisfação realizada por meio dos seus sofrimentos, como nosso substituto diante de Deus. O que é que isso significa, meus amados? Isso significa que nós temos uma dívida com Deus e essa dívida é impagável. Nós não podemos pagar o preço, não podemos pagar a conta que nós devemos a Deus por causa dos nossos pecados. E Jesus, Ele fez um sacrifício por nós, Ele derramou o seu sangue santo, inocente, para apaziguar a ira de Deus, que é contra nós, que é contra os pecadores. E aquele sacrifício de Cristo, santo, Deus e homem, que se entregou naquela cruz do Calvário, aquele sacrifício, ele foi recebido por Deus como aroma suave. Aquele sangue derramado, porque observe, a Escritura nos diz que sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. A Bíblia nos diz também que Deus é santo e não tolera o pecado. Deus é santo e não pode contemplar o mal. Ele não pode contemplar o pecado. O pecador não pode prevalecer diante de Deus. O reverendo Charles Spurgeon dizia que se o pecador quiser se apresentar diante de Deus, apresentando seus próprios méritos e sua própria justiça, seria como jogar uma porção de cera dentro de uma fornalha ardente. O que é que vai acontecer? Ela vai derreter instantaneamente. O reverendo Charles Spurgeon dizia que se nós quiséssemos nos apresentar a Deus com a nossa própria justiça, apresentando a Deus o nosso próprio mérito, seria como nós sermos derretidos diante da glória de Deus, porque a Escritura nos diz que o nosso Deus é fogo consumidor. E a sua santidade não pode suportar, não pode tolerar o mal, o pecado.
Portanto, nós precisamos de uma proteção, nós precisamos de um substituto, nós precisamos de algo ou de alguém que possa nos representar diante de Deus. E este alguém é Jesus. O seu sacrifício na cruz do Calvário foi suficiente para nos representar diante de Deus. Portanto, quando ele fala aqui, nesse comer e beber do corpo e do sangue de Cristo, Jesus está se referindo aqui a essa obra de satisfação da justiça de Deus, que foi realizada por meio do seu sofrimento na cruz do Calvário, onde ele ali se apresentou a Deus como nosso substituto. A justiça de Deus exige que nós paguemos a nossa conta, o nosso débito a Deus. Só que nós não podemos fazer isso. Uma vez eu ouvi uma mensagem, alguém dizendo que lá no Calvário, na cruz, Jesus pagou um preço ao diabo. Essa mensagem se apresentava como uma mensagem evangélica. Alguém que estava pregando. E dizendo que Jesus pagou um preço ao diabo, porque o diabo era o dono das nossas almas, e Jesus tinha que pagar aquele preço ao diabo, para que o diabo pudesse nos liberar, nos devolvendo para Jesus. E aí a vontade que dá é da gente dizer assim: ô coitado, porque isso não aconteceu. Nada mais sem sentido do que isso. O preço que Jesus pagou, meus amados, não foi ao diabo. O diabo não é dono de nada, ele não tem nada, ele nunca foi o dono das almas dos homens. O preço que Jesus pagou foi a Deus, porque Deus é o dono de tudo. Ele é o soberano, como foi cantado hoje aqui. O nosso Deus é o soberano dos reis da terra, o Senhor dos senhores, aquele que está acima de tudo e de todos. Foi a ele que Jesus pagou a dívida, porque era ele que precisava ser apaziguado, era a sua ira que precisava ser apaziguada. E de que forma é que isso acontece? É quando nós nos apropriamos de Cristo, é quando nós nos alimentamos de Cristo. Portanto, meus amados, a redenção que Ele consumou, levando em seu próprio corpo os nossos pecados, carregando naquela cruz a penalidade pelos nossos pecados. Isto é, a redenção que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. E é exatamente isto, ou é exatamente sobre isto, que Jesus está falando nesse texto, quando Ele diz que precisamos comer a sua carne e beber o seu sangue. Ainda no verso 53, nós podemos aqui perceber que Jesus, ele pronuncia uma palavra dura e pesada. Jesus aqui pronuncia uma palavra de julgamento. Volte seus olhos para o verso 53. Jesus diz: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, o que é que vai acontecer? Não tendes vida em vós mesmos. O ser humano, ele não tem condições de conquistar a sua salvação. Ele não tem mérito, ele não tem vida em si mesmo. Portanto, aqui, meus amados, Jesus, diante da rejeição daqueles homens, diante da obstinação daqueles homens, diante do desdém daqueles homens, ele pronuncia uma palavra de julgamento. Ele não está falando aqui de coisas simples, mas ele pronuncia uma palavra dura com o propósito de infligir terror naqueles homens, de mostrar a seriedade da situação,
Jesus anuncia aqui a perdição eterna contra todos aqueles que se recusam a buscar a vida em sua carne e em seu sangue. É como se Jesus estivesse dizendo aqui: olha, se vós mantendes minha carne em desprezo, estejais certos de que não vos restará nenhuma outra esperança de vida. Se vocês tratam com desdém o Filho do Homem, se vocês tratam com desdém o meu sacrifício, não tem esperança para vocês. E é assim que muitos estão fazendo hoje, meus amados. Quantos que estão ouvindo essa mensagem, este evangelho? Quantos que estão ouvindo falar do sacrifício de Cristo Jesus na cruz e estão tratando com desdém? Estão tratando de forma obstinada o sacrifício de Cristo? Quantos que estão olhando e dizendo, como disseram a Paulo: olha, Paulo, sobre isso a gente te escuta outra hora, deixa isso para depois, deixa isso para outro dia, isso não me interessa. Muitos dizem assim: olha, esse negócio de ser crente, esse negócio de ler Bíblia, esse negócio de estar na igreja, isso é coisa para quem não tem ocupação. Eu sou muito ocupado, eu tenho muitos afazeres, eu tenho minhas obrigações, e eu não quero saber desse negócio não, isso aí não é para mim. O que é isso, meus amados? É tratar com desdém a graça de Deus. E o que será feito daqueles que tratam com desdém a graça de Deus? Observe, meus amados, que o Evangelho, ele nos mostra o caminho, mas ele também nos mostra o destino daqueles que rejeitam esse caminho. O Evangelho nos mostra a vingança que aguarda todos os que desprezam a graça de Cristo. Todos vão perecer miseravelmente, porque rejeitaram a graça de Cristo. Todos aqueles que rejeitam a graça de Cristo perecerão miseravelmente por causa da sua soberba, por causa do seu desdém, por causa da sua obstinação, da sua teimosia. Tem um texto, meus amados, que me faz tremer todas as vezes que eu leio. É o que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, e os versos 7 e 9. Ou melhor, versos de 7 a 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7, diz assim, falando de Jesus Cristo: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus Cristo com os anjos do seu poder. Como é que ele vem? Versículo 7 diz que ele vai se manifestar do céu com os anjos do seu poder. No versículo 8 diz como é que ele vem: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Isso aqui é sério. Se isso não faz você tremer, que Deus tenha misericórdia da sua alma. Ele vem com os anjos do seu poder. Mas como é que ele vem? Em chama de fogo. De que forma? Tomando vingança. Tomando vingança contra quem? Contra os que não conhecem a Deus. Contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso, meu amado, que você conheça a Deus e que você obedeça ao Evangelho de Jesus Cristo. Se você não conhece a Deus, você não pode obedecê-lo. Se você não obedece, você não pode conhecê-lo. Há quem diga que conhece a Deus, mas não obedece. Se você não obedece a Deus, você não pode conhecê-lo. E o que é que vai acontecer? Contra todos aqueles que Jesus vem tomando vingança, que não obedecem ao Evangelho. Verso 9 diz: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos
da face do Senhor e da glória do seu poder. Estes sofrerão penalidade. Que penalidade é essa? Penalidade de eterna destruição. Eterna destruição. Você pode imaginar o que é isso? Não é que você vai ser aniquilado. Tem pessoas que acham que morreu, acabou. Morreu, não existe mais. É como a fumaça que simplesmente se acaba. Não, meu amado. A Escritura nos diz que depois da morte segue-se o juízo. Deus disse que a alma é dele, a alma tem dono. A Escritura nos diz que quando nós morremos, o corpo volta para o pó, o corpo volta para a terra, porque ele veio da terra e para ela ele volta. Mas o Espírito volta para Deus, não fica por aí vagando. Tem gente que pensa que o Espírito dos que morrem fica vagando. Não fica. Tem gente que pensa que o Espírito dos que morrem fica lá de cima olhando para nós aqui. Não fica também. Não está. Eu sei que muitas vezes movido pelo amor a um ente querido, movido pelo sentimento por um ente querido, e alguém diz assim: eu sei que fulano está lá no céu olhando para mim. Tá não, meu amado. Ele tem dono. A alma dos homens tem dono. O corpo volta para a terra e a alma volta para Deus. E quando chega lá diante de Deus, Deus vai resolver o que fazer com ela. Mas aquilo que Deus vai fazer lá diz respeito ao que aquela alma fez enquanto em vida aqui na terra. Nunca se esqueça do exemplo que Jesus contou a respeito do rico e Lázaro. Eu sempre gosto de fazer questão de lembrar que quando Jesus disse que o rico morreu e foi para o inferno, e que Lázaro morreu e foi para o céu, a questão importante para a gente entender, não é porque o rico não foi para o inferno porque era rico, e Lázaro não foi para o céu porque era pobre. O rico foi para o inferno porque era desobediente a Deus e não tinha Deus. Não obedecia a Deus, não conhecia a Deus. Lázaro foi para o céu, não foi porque ele era pobre. Lázaro foi para o céu porque ele era obediente a Deus, ele era um servo de Deus. Aqui está a grande diferença. Eu costumo sempre dizer que a humanidade, ela é dividida ou ela se divide em apenas duas classes de pessoas. Não é homem e mulher. A humanidade não está dividida em homem e mulher. Eu estou me referindo à relação da humanidade diante de Deus. A humanidade não está dividida entre ricos e pobres. O céu não é dos pobres e o inferno dos ricos. Nem o contrário. O céu não é dos ricos e o inferno dos pobres. Isso não faz diferença, isso não conta diante de Deus. A humanidade não se divide entre ricos e pobres, entre negros e brancos, entre altos e baixos, entre gordos e magros, nada disso. A humanidade se divide entre salvos e perdidos. Não tem outra classificação diante de Deus. Enquanto você está aqui na terra, a porta da graça está aberta para você. A oportunidade está ao seu alcance. A Escritura nos diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto podemos achá-lo. Diz a Escritura: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. E enquanto é que nós podemos achá-lo? Enquanto temos vida aqui, enquanto estamos neste mundo. A própria parábola do rico e Lázaro que Jesus contou nos mostra isso. Quando o rico morreu e foi para o inferno, ele não tinha mais como mudar a sua situação. O mesmo aconteceu com Lázaro, quando ele morreu e foi para o céu. Quando o rico disse: Senhor, pai Abraão, manda que Lázaro venha aqui molhar a ponta da minha língua. Ele disse: há um abismo entre nós e vós. Quem está aqui não pode passar para lá, e quem está lá não pode passar para cá. A situação é definitiva.
mas esse caminho é traçado enquanto você está aqui na terra. Não se esqueça disso, meu amado. Quando Jesus vier, quando Ele se manifestar, Ele virá do céu, com os anjos do seu poder. Mas Ele vem em chama de fogo, irado. Irado contra todos aqueles que não obedecem ao Evangelho. Irado contra todos aqueles que não conhecem a Deus. E estes sofrerão penalidade eterna. Serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder por toda a eternidade. E talvez você diga assim, mas isso não é justo. Isso não é justo. A gente vive somente 50 anos, 60, 70, 80, pouquíssimos chegam a 90, 100 anos. Vamos pegar uma média, 80 anos. Aí você diz assim, isso não é justo. O que são 80 anos comparado com a eternidade? Então nós passamos 80 anos desobedecendo a Deus e vamos passar a eternidade sendo punidos por isso? É isso mesmo. Todos aqueles que continuarem rebeldes contra Deus sofrerão eternamente a punição de Deus por causa disso. Mas por quê? Sabe por quê, meus amados? É porque o pecado ofende a Deus. O pecado ofende a um Deus que é um Deus santo e eterno. A condenação é eterna porque o pecado é contra um Deus eterno. Veja o que está no verso 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus disse, aquele que comer a minha carne tem a vida eterna. Esta aqui, meus amados irmãos, é uma confirmação muito importante, porque ela nos mostra o que era difícil para aqueles homens acreditarem. Jesus está falando para aqueles judeus e eles não estão querendo acreditar no que Jesus está falando. E Jesus está ensinando para eles que as almas deles se alimentam ou devem se alimentar da sua carne e do seu sangue. O que é que Jesus está mostrando? Da mesma forma que eu e você precisamos de alimento e água para sobreviver, a nossa alma também precisa de alimento, comida e bebida para sobreviver. Jesus aqui está nos mostrando, está testificando que a única coisa que resta a todos quantos buscam a vida em outra parte que não seja nele, é a morte eterna. Se você busca a vida eterna em qualquer outra coisa que não em Cristo, a porção que lhe cabe é a morte eterna, é o castigo eterno. Mas se você se alimenta do corpo e do sangue de Cristo, a porção que lhe cabe é a vida eterna. E Jesus diz, eu o ressuscitarei no último dia. No verso 55 ele diz, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Jesus aqui então está mostrando qual é o verdadeiro alimento. Ele repete a mesma afirmação, só que em outros termos. Ele diz, a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Ou seja, da mesma forma que o corpo é enfraquecido pela falta de alimento, a alma dos homens, se não receber o alimento espiritual, ela também enfraquecerá e perecerá. Qualquer pessoa que não se alimenta, morre. Morre por inanição, morre de fraqueza. O corpo vai definhando. Isso aqui, meus irmãos, também é um alerta para você, crente. Talvez você esteja olhando para essa mensagem, dizendo isso, essa mensagem é maravilhosa para o descrente. Ela é maravilhosa para todos nós. Porque muitas vezes o crente está passando fome,
porque ele não busca o alimento. Tem muito crente que está sofrendo de inanição, está raquítico, está doente. Quando a gente não se alimenta bem, o que é que começa a aparecer? Doença. As vitaminas começam a faltar e elas vão desencadeando problemas de saúde. O corpo vai respondendo, os problemas vão aparecendo. Quando não nos alimentamos ou quando nos alimentamos da maneira errada. Tem muitas pessoas que até se alimentam, mas se alimentam da forma errada e os resultados também são prejudiciais. O mesmo, meus amados, acontece na vida espiritual de qualquer pessoa, seja ela crente ou não, seja ela um salvo em Cristo ou não. Se você é salvo em Cristo ou não, você tem uma vida espiritual. A grande questão é como está a tua saúde espiritual. Você se alimenta? Você é crente. Você já é crente há muito tempo, há muitos anos, há décadas. Mas você tem se alimentado? Você tem nutrido o seu corpo com os alimentos, com os nutrientes, com as vitaminas da palavra de Deus? Você tem se alimentado de Cristo? Essa é a grande questão, meus amados. E você que ainda não é um salvo no Senhor Jesus Cristo, você que ainda não tem uma certeza de salvação, se você porventura ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo para viver servindo a Ele, você está morto. Jesus ensinou aqui: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida. Se você não se alimenta espiritualmente de Cristo, você não tem vida. Você está morto. E o que é esse alimentar-se de Cristo? É recebê-lo como seu Salvador. É abrir o seu coração para Ele. É entregar a sua vida a Ele. É como se Jesus estivesse dizendo aqui: olha, meus queridos, eu digo a vocês que vocês não têm vida por vocês mesmos. Vocês não têm vida eterna em vós mesmos. O texto que nós lemos, Jesus está dizendo isso. E se vocês não me aceitarem, se vocês não se apropriarem de mim por meio de uma fé verdadeira, se vocês não confiarem no meu sacrifício como a única base para a sua salvação, se vocês não confiarem no meu sacrifício como o único meio de salvação para vocês, vocês jamais terão vida eterna. É isso que Jesus está ensinando aqui. E Ele está dizendo: olha, por outro lado, quem aceita o meu sacrifício, quem deposita a sua fé, quem enche o seu coração de fé e deposita em mim, deposita no meu sacrifício, tem vida eterna para a sua alma. E Jesus disse: e eu ressuscitarei o seu corpo no último dia. Todo aquele que me aceita, todo aquele que entrega a sua vida a mim, diz o Senhor Jesus, tem vida eterna. E Ele diz: porque o meu sacrifício é a verdadeira comida e a verdadeira bebida espirituais. Quem se alimenta dessa comida espiritual permanece em união comigo. Da mesma forma como o Pai que vive e me enviou, e o Pai é a fonte de vida para mim, Jesus está dizendo aqui, assim também, quem se alimenta do meu corpo e do meu sangue, encontrará em mim, ou seja, no Senhor Jesus, a vida eterna, a fonte de vida eterna. Por isso, meus amados, nós queremos concluir esta meditação lembrando a você
3 coisas importantes que você não deve se esquecer. Eu quero fazer aqui 3 aplicações objetivas. E a primeira é que a fé na obra realizada por Cristo é o nosso único meio de salvação. A fé em Cristo é alimentar-se de Cristo. A fé em Cristo é comer a sua carne e beber o seu sangue. A segunda afirmação que eu quero fazer aqui é que a fé na obra realizada por Cristo é o único meio de nos unir a Cristo. Não tem outro meio de nos unirmos a Ele. Você não consegue fazer por seus esforços. Você pode fazer o que você quiser. Você pode subir as escadarias mais altas e maiores do mundo, de joelhos, com uma pedra de 50 quilos na cabeça. Isso não vai lhe ajudar em nada. Você pode carregar o peso que você quiser. Você pode pagar com o seu dinheiro aquilo que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Se você não tem fé, você não está unido ao Salvador. Essa é a segunda verdade. A terceira e última verdade é que o ato de crer na obra de Cristo é um ato pessoal. É você. Você quem se alimenta. Eu às vezes fico pensando, fico olhando, observando. Muitas vezes a gente tem uma pessoa querida doente. E a gente cuida. A gente está do lado. E se a gente pudesse fazer alguma coisa, a gente faria. Muitas vezes até se a gente pudesse pegar aquela doença, tirar daquela pessoa e colocar em nós, a gente faria. Mas a gente não pode. Cada um luta a sua própria luta. Cada um enfrenta a sua própria batalha. A mesma coisa quando a gente está com fome. Se você está com fome, quem é que tem que comer? É você. Outra pessoa não pode comer por você. O mesmo, meus amados, se dá no campo da fé. O ato de crer na obra de Cristo é um ato pessoal. Ninguém pode comer e beber por nós. Assim como, meus amados, nenhuma outra pessoa pode crer por nós. Você não pode salvar o seu filho. Você não pode salvar o seu marido. Você não pode salvar a sua esposa. Você não pode salvar os seus pais. Você não pode salvar e não pode crer por outra pessoa. E outra pessoa não pode crer por você. Esta obra é única e pessoal. É você quem tem que fazê-la. Portanto, meu amado, a porta está aberta. A porta da graça está bem diante de você. Nós vimos aqui o que significa se alimentar de Cristo. O que significa comer a carne de Cristo e beber o sangue de Cristo. E ele nos diz: aquele que não come a sua carne e não bebe o seu sangue, não tem vida eterna. Que ele nos abençoe, meus amados. Se há alguém aqui nesta noite que ainda não se alimentou de Cristo, que ainda não comeu a carne de Cristo, que ainda não bebeu o sangue de Cristo, nos termos que nós aprendemos hoje aqui, que possa fazê-lo o quanto antes. Não espere por aquela promessa que nós lemos lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Não espere que ele venha
em chama de fogo, tomando vingança contra você. Entregue sua vida a Ele. Que Ele nos abençoe.